Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal. Eu me chamo Jaqueline Martins e é uma alegria ter você aqui comigo. Hoje vamos continuar nossa série sobre orgulho e agora vamos falar de um tipo de orgulho muito sutil e muitas vezes até elogiado, o orgulho intelectual. Esse tipo de orgulho não aparece com arrogância explícita o tempo todo. Ele se esconde atrás do conhecimento, da experiência, da capacidade de argumentar, da boa comunicação e até mesmo do estudo da palavra. Mas no fundo, ele revela um coração que começou a confiar mais em si mesmo do que em Deus. O perigo de confiar demais na sua própria mente. O conhecimento por si só não é o problema. Deus nos criou com inteligência, nos deu capacidade de aprender, estudar e crescer, e isso é uma bênção. O problema começa quando o conhecimento ocupa o lugar da dependência de Deus. Quando a pessoa começa a pensar, eu já sei disso, ninguém pode me ensinar, minha opinião é certa, eu entendo mais do que os outros. Esse é o momento em que o conhecimento deixa de ser ferramenta e se torna idolatria. O orgulho intelectual faz com que a pessoa coloque sua mente acima da direção de Deus. E isso é extremamente perigoso, porque a mente humana é limitada, mas Deus é infinito. O orgulho intelectual nos torna inensináveis. Uma das marcas mais claras desse tipo de orgulho é a dificuldade de aprender. A pessoa até escuta, mas não ouve de verdade. Ela até lê, mas já lê com uma opinião formada. Ela até participa, mas não se abre para ser transformada. Ela não admite que não sabe. Isso trava completamente o crescimento espiritual. Porque o reino de Deus é para aqueles que têm coração ensinável. Jesus nunca elogiou os mais sábios, mas constantemente honrou os mais humildes. Quem acha que tudo sabe, para de crescer. Saber não é o mesmo que viver. Existe uma diferença muito grande entre conhecer a verdade e viver a verdade. Uma pessoa pode conhecer versículos, entender teologia e explicar princípios bíblicos, e ainda assim não viver nada disso. O orgulho intelectual se alimenta da informação, mas não produz transformação. Por isso a palavra diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O conhecimento pode inflar o ego, mas o amor constrói caráter. Deus não está interessado apenas no quanto você sabe, mas no quanto você vive. Quando o conhecimento rouba a sensibilidade espiritual, uma pessoa dominada pelo orgulho intelectual começa a raciocinar tudo. Ela quer explicar tudo, entender tudo e controlar tudo. Deus não é um conceito a ser totalmente compreendido, ele é um relacionamento a ser vivido. O orgulho intelectual dificulta ouvir a voz de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, depender da fé. Porque a pessoa quer primeiro entender para depois obedecer. Mas o reino de Deus é o contrário. Primeiro obedecemos, depois entendemos. O orgulho intelectual gera julgamento. Quando alguém acredita que sabe mais, entende mais ou está acima, começa a olhar os outros com crítica. Julgar quem não sabe, desprezar quem está começando, corrige sem amor, usa o conhecimento como arma. E isso destrói relacionamentos. O mais grave ainda, afasta o coração de Deus. Porque Deus não se agrada de quem usa a verdade para ferir, mas de quem usa a verdade com amor. Deus resiste ao orgulhoso. A Bíblia é muito clara. Deus resiste ao orgulhoso. Não importa se o orgulho vem da riqueza, da aparência ou do conhecimento. Orgulho é orgulho. E quando Deus resiste, nada flui. A oração perde a força, a sensibilidade espiritual diminui e a presença de Deus parece distante. Não porque Deus se afastou, mas porque o orgulho criou uma barreira. A beleza de um coração ensinável. Deus se alegra em pessoas que dizem: Senhor, eu não sei tudo. Me ensina, me corrige. Eu quero aprender. Um coração ensinável cresce rápido, porque ele está sempre aberto, sempre sensível e sempre disposto. Não importa quanto você sabe,
Sempre haverá mais de Deus para conhecer. E o mais lindo, Deus se revela em seus segredos aos humildes. Vamos orar? Senhor meu Deus, hoje eu coloco diante de Ti minha mente, meu conhecimento e tudo aquilo que eu aprendi ao longo da vida. Pai, me perdoa se em algum momento eu confiei mais em mim do que em Ti. Se eu achei que sabia o suficiente, se eu me fechei para aprender, se eu julguei pessoas por achar que sabia mais. Quebra, Senhor, todo orgulho intelectual dentro de mim. Me dá um coração ensinável, um coração humilde e um coração sensível à Tua voz. Me ensina a não apenas conhecer a Tua palavra, mas viver ela todos os dias. Que o amor seja maior do que o meu conhecimento. E que tudo o que eu aprender seja usado para edificar e nunca para ferir. Em nome de Jesus, amém. Se você percebeu esse tipo de orgulho em você, não se condene, mas também não ignore. Aqui estão alguns passos práticos. Reconheça que seu conhecimento é limitado. Peça a Deus um coração humilde. Aprenda a ouvir mais do que falar. Esteja disposto a aprender com qualquer pessoa. Pratique o que você sabe. Submeta sua mente à palavra de Deus. E lembre-se, conhecimento sem humildade afasta, mas conhecimento com amor transforma. O que tem guiado a sua vida e o que você sabe, ou o que Deus fala. Porque o fim não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter um coração disposto a aprender com Deus todos os dias. Se esse devocional falou com você, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E um recadinho muito importante, pessoal. A partir dessa semana, os nossos devocionais serão segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo. Tchau!